Olá, gente. Vamos agora ver o assunto equação de Laplace no disco. Equação de Laplace no disco. A gente viu anteriormente a equação de Laplace no retângulo. Então, a gente tem a seguinte situação. A gente tem a fórmula UXX mais UYY igual a 0. A gente tem o disco aqui, F. Aqui na borda, o disco tem raio ρ. Aqui na borda, onde o F vai ser F de θ aqui. A gente vai ter uma F de θ para... Mas quem é F de θ? A gente tem que saber quem é θ. A gente vai fazer a transformação polar, coordenadas polares. Coordenadas polares. X igual a R cosseno θ. E Y igual a R seno θ. Então, esse é o θ. O θ é determinado pelo x e pelo y através dessa fórmula aqui. A gente já fica sabendo quem é o R, quem é o R, que é a raiz de x2 mais y2, e aí a gente saberia quem é o cosseno e o seno, permitindo determinar o θ. A gente vai fazer uma transformação V de Rθ igual a U de x de Rθ, y de Rθ. Isso aqui é U de R cosseno θ, U de R seno θ. U de R cosseno θ, vírgula R seno θ. Então, a gente tem as propriedades aqui. Vamos derivar V em relação a R. O V em relação a R vai ser o X, XR, mais o Y, YR. Então, é porque vai ser o de XY em relação a R. Então, não preciso desse parêntese aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. XY. E o VRR, quem é? VRR é igual a U X. Bom, na verdade, vai ser essa função que a gente viu anteriormente, que é uma função XY, vai ficar assim, o X, XR, mais o Y, YR, R. Se a derivada dessa função aqui é uma função de Rθ, na verdade, porque o U de X de R cosseno θ, vírgula R seno θ, U de XY. Então, vai ficar assim. O X, XR, R, mais o YR, o YR, R. Então, isso vai ser quanto? O X derivado em relação a R, XR, mais o X, XRR, mais o Y em relação a R, YR,
mais o YR. E aí fica assim. O XR o XX XR mais o XY YR XR mais o XXRR mais o Y e X, o YX XR YR mais o YR. Isso aqui vai ficar o XX XR mais o XR ao quadrado, né? O XY YR ao quadrado, YR XR mais o XRR mais o YRR mais o XY, que vai ser, aqui vai ser o XY também, XRYR, o XY, XRYR. Então vai ser duas vezes. Esse aqui ficou faltando esse termo aqui. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O YX, ficou faltando o YY, né? O YY. Então, aqui mais o YR ao quadrado. Então, isso aqui fica o XX XR ao quadrado mais o YR ao quadrado mais 2 o XY XR YR mais o X XRR mais o YR. Daqui a pouco a gente vai ver como fica o XR, na verdade, é o cosseno θ XR. E o YR é seno θ. Então, isso aqui vai ficar igual ao X cosseno θ mais o Y seno θ. E esse aqui vai ficar igual o XX cosseno ao quadrado de θ mais o YY seno ao quadrado de θ mais 2uxy seno θ cosseno θ mais o x. Agora XRR é o cosseno θ. O XRR é o cosseno θ em relação... Na verdade, aqui. Agora a gente tem que derivar o cosseno θ em relação a R de novo. Vai dar zero. Menos zero, menos zero. Porque aqui vai dar zero, ó. Menos zero, mais zero, mais zero. Porque é só cosseno e seno, né? Então, resumindo, o XX cosseno ao quadrado de θ mais o YY seno ao quadrado de θ
mais 2u xy seno θ cosseno θ. E aí a gente tem o Vθ igual a xθ, θ, r, melhor. Na verdade é o xθ mais o yθ, que é o xr menos o xr seno θ mais o yr cosseno θ. Então, Vθ é igual a menos o xr seno θ mais o yr cosseno θ em relação a θ. Isso aqui vai ser igual a menos o x r seno θ. Derivada de menos seno vai dar menos cosseno. Isso aqui vai dar menos o xr cosseno θ menos mais o x em relação a θ. Então vai ficar menos o x em relação a θ r seno θ. Mais. Agora a gente vai derivar o yr com seno θ, que vai dar a derivada do primeiro, que é o y em relação a θ, mais vezes o r cosseno θ, né? E aqui vai ficar mais, menos, né, na verdade, o y r seno de θ. Aqui vai ficar assim, menos o x r cosseno θ mais o yr seno θ menos o x em relação a θ. O x em relação a θ vai ser o xθ r seno θ menos o y θ r seno θ mais o y em relação a θ, que vai ser o y xθ, é o xx, né? Aqui. E aqui o xy. E aqui o yx xθ r cosseno θ mais... Peraí, gente. Eu sei que está um pouco enrolado. Vamos lá. Vamos escrever isso com mais calma. Isso aqui vai ser o x em relação a θ, que é vezes r seno θ. Então, o xx xθ mais o xy yθ, que multiplica r seno θ. E mais o yx, que multiplica xθ, mais o xy yθ,
R seno θ. Isso aqui vai ser igual. Aqui é UYY. UYY. Então, vou apagar aqui. UYY. É menos R por X cosseno θ mais o Y seno θ, que soma aqui o XX xθ, que é... Bom, o xθ, no caso, vai ser R. O xθ vai ser menos R seno θ, que é derivada em relação a cosseno. Então, aqui vai ser menos o XXR seno θ, mais menos, né? Então, vamos afastar um pouco para evidenciar melhor esse sinal de menos. Então, menos o XXR seno θ, menos o XY, no caso o Yθ vai ser... O Y é R seno θ, então aqui é mais o XY R cosseno θ. R seno θ. E aqui vai dar mais o XY. Vamos olhar com mais calma aqui. Aqui era em relação a R. RYR. Aqui, gente, rapidinho. Aqui a gente vai ter um probleminha aqui. Esse UX aqui está negativo, tá? Então, esse UXθ aqui é negativo. Um sinal trocado. Pronto, corrigido o problema. Então, aqui é mais. É menos, na verdade. Esse de baixo que é mais. Então, aqui fica o YX, né? Que é o XY por teorema de Schwarz. O XY vezes o xθ, que é menos R seno θ. Então, aqui vai dar... Aconteceu um probleminha aqui, gente. Espera aí. YR seno θ. Tá saindo da tela. Então, é o seguinte, gente, aqui. Foi sem querer isso aqui. Menos o XYR seno θ, mais o XYY R cosseno θ. R cosseno θ. Então, vai ficar assim. Menos R. Gente, esse o X cosseno θ mais o Y seno θ já apareceu antes. Ele vai ser VR. Então, vai ser menos R VR. Menos R VR. Esse aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar mais o XX R seno θ
R2 seno ao quadrado de θ menos o XY R cosseno R2 seno θ cosseno θ menos o XY R2. Aí aparece de novo, ó. Menos o XYR seno θ, R cosseno θ. R2 seno θ cosseno θ mais o YY R2 cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui fica... Vamos usar a propriedade do seno e do cosseno. Propriedade trigonométrica, UXX R2 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é seno ao quadrado de θ. Já já vamos entender por que estamos fazendo isso. Mais 2 o XY R2 seno θ. Isso aqui não é V não, tá, gente? Espera aí. R2 seno θ cosseno θ menos o YY mais o YY 1 menos seno ao quadrado de θ. E aí vai ficar assim. Menos RVR mais o XX R2 mais o YY R2, peraí, menos o XX cosseno ao quadrado de θ R2 menos 2 o XY R2 seno θ cosseno θ mais o YY R2 e menos o YY R2 seno ao quadrado de θ. Bom, a gente vai obter isso aqui, menos RVR mais R2 que multiplica menos R2, na verdade, né? Menos R2 que multiplica o XX cosseno ao quadrado de θ mais 2 o XY seno θ cosseno θ. Isso aqui já foi visto. Mais o YY cosseno ao quadrado de θ. Menos R2 o XX, mais R2 o XX, mais R2 o YY. Então, isso aqui é o... A gente viu antes, é o VRR, né? Então, isso aqui, o XX cosseno ao quadrado, o YY cosseno ao quadrado, 2 do XY seno θ cosseno θ. Então, vai ser igual... Isso aqui vai ser igual a menos RVR menos R2 VRR mais R2 que multiplica o XX mais o YY. Pela fórmula de Laplace, isso aqui tem que ser zero. Então, V θ é igual a menos RVR menos R2 VRR. Então, V θ é igual mais RVR mais R2 VRR é igual a zero. Então, o problema de Laplace no disco se resume, então, à fórmula que a gente vai ver na próxima gravação. V θ mais RVR mais R2 VRR igual a zero. V de Rθ igual a V de R, θ mais 2π, ou seja, a função é periódica no θ em 2π, e
por causa da rotação, né? Se a gente fizer uma rotação completa, a gente volta para o mesmo ponto aqui. A gente vai dar uma volta de 360, vai voltar para o mesmo ponto. E o v de roteta é a fronteira, vai ser f de θ. É a função condição de contorno. É isso, gente. Até a próxima gravação.